Os senadores Luiz Carlos Reins e Eduardo Girão comunicaram por vídeo que entregaram à Procuradoria-Geral da República um documento pedindo a investigação dos abusos perpetrados pelo Tribunal Superior Eleitoral sob o comando de Alexandre de Moraes na condução das eleições e após o segundo turno, inclusive com a instituição de censura. O senador Reins explicou que o documento, assinado por 15 senadores, foi entregue ao Procurador-Geral da República para que promova uma investigação e apontou, diferente do que está dizendo o presidente do TSE, que está tudo resolvido. O senador pediu a mobilização da sociedade brasileira. O senador Eduardo Girão confirmou que o apoio popular é fundamental. Ele disse, é fundamental isso. Tem instâncias democráticas ainda a caminhar. O presidente do TSE está falando que acabou. Não acabou. O senador pediu aos cidadãos que conversem com seus representantes para aumentar o número de senadores que apoiam a iniciativa e lembrou, temos pedidos de impeachment engavetados e que podem ser tirados, tendo em vista alguns abusos que aconteceram durante o processo. Girão parabenizou as pessoas que estão se manifestando de forma pacífica, ordeira e respeitosa. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de phishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, também conhecido como inquérito do fim do mundo, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e, no mais recente, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes também já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação a quebra de sigilos de um de seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em vídeo. Foram informados sobre o grave estado de saúde do jornalista Wellington Macedo quando estava em greve de fome após ser preso por mostrar uma manifestação. Sabem que esse jornalista está usando tornozeleira eletrônica até hoje. Também foram informados sobre o jornalista Oswaldo Eustáquio, que perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente enquanto esteve preso por crime de opinião. Os senadores sabem que o jornalista Alan dos Santos se encontra exilado. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há bem mais de um ano. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco.
Há mais de 3 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz em segredo de justiça inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como prova sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 16 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. pix@ajude@folhapolitica.org. Assista. Eu e o senador Girão representamos 15 senadores que assinaram um documento que nós entregamos ontem ao Procurador-Geral da República para que o Ministério Público, Girão, faça uma investigação séria, consistente nas eleições brasileiras. Diferente do que está dizendo o presidente do TSE, que está tudo resolvido. Então, nós estamos dizendo que já fizemos isso. É importante a mobilização da sociedade brasileira. É fundamental isso, porque tem instâncias democráticas a gente ainda caminhar, né? O que o presidente do TSE está falando, que acabou, não acabou. Então, o apoio seu junto aos seus parlamentares também é muito importante, porque nós temos pedidos de impeachment aí engavetados e que podem ser tirados, tendo em vista alguns abusos que a gente tem visto durante todo esse processo. Então, converse de forma ordeira, se manifeste. Eu quero parabenizar as pessoas que estão se manifestando. É importante isso, sempre de forma pacífica, ordeira, respeitosa, para que a gente possa ampliar esse número de senadores, para que esse documento também seja entregue à Polícia Federal na próxima semana. Senador Veneziano, colegas senadoras, senadores, volto hoje a essa tribuna representando milhares de pessoas que me escrevem diariamente nos meus WhatsApp. Cobram o reequilíbrio democrático ora perdido por decisões que estão à margem da legislação brasileira e da nossa Constituição. O ministro Alexandre de Moraes extrapolou todas as barreiras institucionais e legais. Uma afronta aos mais basilares direitos das liberdades individuais. Estou me somando aqui, fazendo coro, ao senador Lazier, que já se manifestou lá do meu estado, ao senador Portinho, do Rio de Janeiro, e ao senador Girão, que está ainda presente nesse ato aqui. Sentenças questionáveis estão sendo publicadas há quase 2 anos, sem que o assunto seja ao menos discutido nessa casa. O resultado é uma escalada de atos abusivos que chega até mesmo à aplicação de censura prévia, algo inconcebível no regime democrático de direito. A República clama por coerência. Por todas as atuais sentenças conturbadas, também manifestou contrariedade de forma eloquente sobre atos de censura ocorridos em 2018. Vejamos.
Não há permissivo constitucional para limitar preventivamente o conteúdo do debate público em razão de uma conjectura sobre os efeitos que certos conteúdos possam vir a ter junto ao público. Aqui não é só exercício de futurologia, como é também, talvez mais grave, um excesso de paternalismo de querer o poder público, por essa ilegítima intervenção, escolher o que o eleitor pode ouvir, ver e o que pode ou não ter acesso. Esta foi a posição do ministro Alexandre de Moraes há apenas 4 anos. Diante desse contexto, vamos falar de competência e dever. A Constituição Federal expressa de maneira inquestionável no seu artigo 52 a competência do Senado Federal em processar e julgar ministros do Supremo Tribunal Federal. Assim sendo, não cabe, senhor presidente, não deliberar neste plenário os pedidos de impeachment protocolados há mais de 1 ano e meio. A inação dessa casa, senhoras senadoras e senadores, tem encorajado este ministro que, não encontrando obstáculo ao seu ímpeto abusivo, segue praticando atos flagrantemente inconstitucionais. Os desmandos do senhor Alexandre de Moraes têm seguido uma escalada autoritária que precisa ser contida urgentemente. À frente do Tribunal Superior Eleitoral, tem praticado uma série de atos que promovem a censura de ideias, fatos e interpretações deles, que em evidente violação ao artigo 220 da nossa Constituição, que proíbe terminantemente toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Estas ações ferem de morte a liberdade de expressão, pilar essencial da dignidade humana, expressamente reconhecido como direito individual fundamental pela Carta Magna nos termos do seu artigo 5º, inciso 4º. É dever da presidência desta Casa promover transparência e fazer o uso dos freios e contrapesos para combater esses excessos. Nem mesmo a convocação de esclarecimento ao ministro Alexandre de Moraes foi incluída na pauta de discussões. Isto não é razoável, senhor presidente. Mais uma vez clamo para que seja inserido na pauta o pedido de impeachment desse ministro. Apresentei o requerimento que está na Secretaria-Geral da Mesa, propondo a análise da pensão número 9 do senador Girão, de 2021, que oferece representação contra o ministro Alexandre de Moraes e pede a abertura de processos para o seu impeachment. Esse requerimento precisa ser pautado. E acrescentamos mais itens que o senador Girão já havia incluído. Da mesma forma, peço que seja incluído na pauta e deliberado urgentemente o PDL 371/2022, de autoria do senador Lazier Martins, que suscita os efeitos da resolução da censura imposta pelo ministro. Presidente, nos ajude a recompor a imagem dessa casa perante os milhares de brasileiros que seguem escrevendo em busca de respostas e nos acusando de omissão. É preciso parar e ouvir as multidões que, ao longo dos últimos anos, foram às ruas e mostrou sua contrariedade com as decisões do STF. Alguém aqui consegue negar que houve excessos judiciais no caso do deputado preso em duvidoso flagrante? Alguém aqui consegue negar que presenciamos atos de censura? Isso não é mais do que suficiente para que seja colocado em pauta o pedido de impeachment. Não podemos admitir que um único homem empossado em cargo público promova a submissão aos poderes e à vossa santa vontade. As instituições de Estado precisam agir de forma isenta, precisam aplicar a legislação vigente. Quem ocupa um cargo de ministro da Suprema Corte não pode fazer escolhas pessoais baseadas em entendimentos unilaterais. O Senado Federal, diante da gravidade dos atos praticados por esse ministro, não pode permanecer inerte, sob pena de tornar-se cúmplice dos abusos cometidos. Milhares de brasileiros seguem aguardando o equilíbrio institucional seja restabelecido. Milhares de brasileiros, senhor presidente, senhoras, senhores senadores, pedem justiça. Muito obrigado. Obrigado, senador Luiz Carlos Reis. Eu convido Sua Excelência, senador Rogério Carvalho, como penúltimo orador inscrito. Boa noite, senhoras e senhores.